com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui para falar mais da palavra de Deus, do amor de Deus para conosco. E hoje quero falar com vocês acerca da leitura que está lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, onde normalmente a gente ouve pessoas interpretar de forma errada. Então eu queria hoje conversar com vocês acerca da interpretação desse texto bíblico, para que nós possamos entender melhor. Amém? E lá está escrito assim: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e as tenha em abundância. Esse é um versículo muito bom, muito lido, muito interpretado, mas infelizmente, na maioria das vezes, de forma equivocada. Esse texto é uma continuação de uma série de acontecimentos que envolve Jesus e os fariseus. Nesse capítulo específico, nessa parte em especial, Jesus monta uma ilustração e se apresenta como o bom pastor. Então ele se coloca naturalmente como o bom pastor que ele é. Jesus, no seu ministério, ele lhe dá algumas características. Ele se apresenta como vários títulos: o bom pastor, o filho de Deus, a porta, o caminho, a verdade, a vida. E aí, a gente, no decorrer da escritura, a gente vê várias ilustrações. Então, a ilustração de Jesus começa como uma referência a uma prática comum na época. As ovelhas eram colocadas em um aprisco durante a noite e ali existia um porteiro, ali você confere lá no versículo 3, que ficava de vigia. Então o ladrão era identificado, e logo no primeiro versículo da história a gente vê isso, como aquele que não entra pela porta, mas vem por outra parte, certo? Logicamente, isso se dá pela vigilância daquele que é encontrado para ser o porteiro, para aquele que é contratado, aliás, para ser o porteiro. Então, como está ali o porteiro, ali vai vir o ladrão. E como existe a vigilância, o ladrão ele não tem por onde entrar, senão por outro local, escalando o muro, por outra parte, é por onde o ladrão vem. Beleza. Então Jesus continua dizendo que as ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor e que essas ovelhas o seguem. Lá no versículo 4 a gente vê isso. Mas não seguirão, aliás, antes fugirão do falso pastor, do ladrão, salteador. No entanto, os fariseus não entendem a parábola. Então Jesus preferiu ser mais claro e fazer uma afirmação direta que ele é o único caminho para Deus, para Deus. Eu sou o caminho, sou a verdade, a vida, como ele afirmava. E nessa parábola em especial ele diz: eu sou a porta. Certo? Então ele continua dizendo que todos os que vieram antes dele, quem eram? Eram ladrões e eram salteadores. Depois disso, ele repete essa afirmação: eu sou a porta. Versículo 9. Então Jesus diz que é a porta. Amém, beleza. Então a pessoa do ladrão. Depois desse texto, o que vem é que vem o famoso trecho onde as pessoas distorcem, dando outra afirmação do que realmente o contexto quer dizer. Então ele diz assim, na continuação diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Versículo 10, que é justamente o que eu acabei de ler. Existem muitas pessoas, inclusive pregadores famosos, pregadores que realmente conhecem a palavra de Deus, e eles atribuem, dizendo, aliás, até substitui essa palavra, que é o ladrão, ele substitui por o demônio, pelo diabo, por Satanás, e diz que o Satanás veio para matar, roubar e destruir, ou o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que a figura mesmo nessa parábola, dentro desse contexto, ele não se trata do ladrão, não se trata de Satanás. Então Jesus, ao reconhecer quem é o ladrão, diz: todo quanto vieram antes de mim são os ladrões. Então ele já, na própria parábola, já explica quem são os ladrões e salteadores. São aquelas pessoas que vieram antes de Jesus, pessoas que vieram enganando, dizendo que eram o Messias, dizendo que era o libertador, Na verdade vieram tão somente para enganar
o povo, né? O rebanho. Então, e o diabo quem seria? Dentro desse contexto, não é difícil entendermos que o diabo é justamente o lobo. Quando ele fala que o ladrão não vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. E ele diz, eu sou bom pastor, e bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que é o ladrão, né, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, quando ver o lobo se aproximar, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata, dispersa as ovelhas. Então, dentro desse contexto, Satanás seria o lobo. Seria o lobo. Não teria sentido colocar aqui outra personagem. Então, dessa forma, a palavra faz sentido. Pois todas as figuras estão no seu lugar certo. Se o ladrão foi identificado como o diabo, a parábola não vai fazer sentido, pois nesse caso, quem seria o lobo? Então é um ponto para a gente questionar. Então o diabo não veio para matar, roubar e destruir. Dentro dessa parábola, dentro desse conceito aqui, desse contexto, quem faz isso é o ladrão, né, que vem destruir, devorar. Tanto é que ele fala que o falso pastor, ele foge e deixa que as ovelhas sejam destruídas, né? Que são os falsos profetas, né? Falsos mestres, falsos pastores, que lá em outros textos bíblicos diz que são os cães gulosos, certo? Logicamente, não quero negar aqui que o diabo também não faça isso. Ele vai influenciar, tanto é que a própria atitude de enganar o rebanho, de dizer que é um pastor sem ser, enganar multidões, muitas vezes viver tão somente para usurpar o bem do rebanho, das ovelhas, tomar tudo que eles têm, que é muito comum, a gente vê isso. Isso aí é a atitude do devorador, do verdadeiro devorador. Quando tem pastores pregando que o devorador é um demônio que, se a pessoa não der o dízimo, por exemplo, ele vem, toma conta e devora tudo que tem. E, na verdade, eles estão falando deles próprios. Né? Devoradores de verdade são eles, são os falsos profetas, os falsos sacerdotes, falsos pastores, que não dão a vida pelo rebanho, mas antes fogem e deixam o rebanho nas mãos do verdadeiro devorador, que é Satanás, né? Dentro desse contexto. Então, eu espero que nós possamos ter aprendido alguma coisa no dia de hoje, né? Novos vídeos, irei fazê-los, para que possamos cada vez mais entender a interpretação da palavra de Deus, né? Amém? Fique na presença de Deus, que Deus os abençoe grandemente nesse dia. Amém.